Olá, boa noite, pessoal. Boa Tudo noite. bem? Vocês estão me ouvindo já? Eu estou. Você A está... Regina tá com o microfone no mudo, a gente não consegue te ouvir, Regina. Agora foi. Sumiu o símbolo do mudo, mas ainda não estamos te ouvindo. Você está me ouvindo, né, Amanda? Tô te ouvindo perfeito. Tá bom. Acho que é melhor. Regina, isso é aquela. Não estamos. Às vezes isso resolve. Será que você tá com com o fone ligado? O microfone? E aí o fone não tá com você, a gente não tá te ouvindo? Ela saiu, né? E aí, tudo bem? Tudo certo, animada para fazer a nossa live. Com certeza. Eu Eu vi que o vou. pessoal já estava comentando no post, bem bacana. Putz, eu não tive tempo de ver nada. Eu trabalhei hoje o dia inteiro, loucamente, vendo os pacientes. De repente, eles começaram a brotar de volta. Tá todo mundo escondido, mas Eu na minha. também fiquei trabalhando até uma hora atrás, aí eu dei uma pausa para descansar um pouco e conversar com vocês animada, porque se eu chegasse aqui com cara de cansada, ninguém merece, né? Eu acabei agora. Eu vou pegar uma água só, até para deixar aqui do lado, que eu esqueci. Mas acabou agora. Deixa eu pegar antes que entre. Vamos ver se Oi, ajuda. Regina, eu tô te vendo e tá marcado como microfone mudo. Vamos testar se agora, tirando do mudo, a gente consegue te ouvir? Sumiu o símbolo do mudo, eu acho que você tirou do mudo, mas eu não tô te ouvindo ainda. Essa ainda não estamos conseguindo ouvir a Regina. É, O que será que é? Será que é do aplicativo? Será que é o computador? alguma coisa na configuração do computador não vai de entrar. Eu acho que ela podia entrar pelo celular. Será que dá? Porque a Fernanda falou que precisava ser por algum Não, navegador. dá para entrar pelo celular. Basta ela logar Ah, pegar aquele link e entrar pelo celular também. É que a imagem é melhor, é mais estável no computador, né, no notebook, mas é mas é possível. mais importante a gente conseguir ouvir ela, né? É que qualquer coisa a gente vai começando, vai. Assim, a ideia era que você falar primeiro, depois ela entrar, mas é que eu não sei. Tudo bem. Você que vai ficar meio como mediador dessa conversa, assim, fazer as apresentações, como que você quer fazer? A ideia era essa. Perfeito. E eu queria te perguntar, como é que você quer que eu te apresente? Amanda Martins, advogada especializada em direito à saúde. Se você Tá, quiser fazer uma mini bio, falar alguma coisa assim, eu sou formada pela USP e eu trabalho com direito à saúde e direito do consumidor. calma aí, calma aí. Amanda Martins, especialista em direito da saúde, E do formada consumidor, em saúde do consumidor. bacharel e mestranda pela USP. Saúde e do consumidor ou saúde Direito da saúde e do consumidor. da saúde do consumidor? Formada pela USP. Você consegue me ver bem Olá, mesmo? boa noite, pessoal. Vocês já estão vendo a gente aí? Tô vendo o comentário da Cris. Tô vendo que o pessoal tá dando oi. Aí, Ana Paula, boa noite. Vocês já estão. Quanto à pontualidade.
A gente está aprendendo aqui ainda a lidar com as tecnologias, se adaptando a esses tempos de home office, trabalho remoto, Google Meets, live de Facebook, enfim, estamos aprendendo aí como é que isso tudo funciona. Obrigada para quem está assistindo a gente, pessoal. É um prazer. Oi, Regina, tá conseguindo se conectar aí com a gente? Como é que tá? Bom, pessoal, a Regina está se conectando aí com a gente. Vocês já devem ter visto na descrição da live que ela é assistente social e vai estar aqui para esclarecer algumas coisas para a gente muito importantes. E aqui, é claro, está o Dr. Lécio, vice-presidente da Associação Brasileira de Epilepsia, e quem eu agradeço muito pelo convite de estar aqui hoje. É um prazer estar com vocês dois e com todo esse pessoal que está assistindo. Aí, a Amanda, minha xará, que está comentando. Regina, você consegue falar? Tá ok? Ainda não. Você me escuta, Regina? Acho que estamos tendo pequenos problemas técnicos aqui, pessoal. Tá. Boa noite a todos, em primeiro lugar, né? Vamos ver. Regina, Estamos te vendo. tá, Você ouve a gente, tá bom. Vamos ver como é que a gente resolve isso. Pelo celular, você já tentou entrar pelo celular? Você está no seu celular, tá. É alguma coisa da configuração que não está liberando o microfone. No começo tem um link para isso, ou ver nas configurações do teu telefone. Eu não sei, talvez o pessoal possa ajudar. Mas deixa eu falar primeiro boa noite a todos, assim, que já estão nos ouvindo. Vai ser interessante a conversa e a gente pode ir fazendo um bate-bola e começando as coisas, se a gente perceber que a Regina vai demorar um pouco para entrar. E é um prazer ter... Tá botando o fone, Amanda. Eu já estava com pôr os dois para te ouvir melhor aqui. Amanda aqui hoje, ela trabalha com direito à saúde do consumidor, advogada, especialista nessa área, parceira nossa da BE, a gente está começando uma parceria que a gente espera que renda muitos frutos para ajudar os pacientes a gente conseguir defender mais os direitos, que é um ponto importante, vai ser o foco dessa live, né, de a gente tentar mobilizar melhor as pessoas para defender mais os direitos dos pacientes com epilepsia. Eu sou médico, eu sou neurologista, eu trabalho com epilepsia e eu não vivo isso na pele de sentir a dificuldade de acessar os direitos, mas eu percebo o quão difícil é para os meus pacientes conseguirem ter acesso aos direitos e quantas vezes é complicado para eles conseguir ter todo esse suporte. E não é simples, no Brasil é muito complexa a questão da legislação. Acho que a Amanda vai poder quebrar um pouco esse quebra-cabeça para nós, de como que a gente faz para usar a nosso favor, né, toda a regulamentação e todas as leis que existem, porque existe todo um arcabouço para proteger as pessoas, pelo menos é a minha impressão. A questão é que nem sempre é tão fácil assim conseguir usar tudo isso, requer um conhecimento que, inclusive, sinceramente, está inclusive acima de nós como médicos. É difícil até para os médicos conseguir entender a complexidade que é a legislação e trabalhar tudo isso, né? E um dos desafios que os pacientes que sofrem com epilepsia encontram nesse sentido é que eles não estão na lista daquelas doenças que a legislação considera que são pessoas com deficiência. Então, existem algumas situações nas quais isso até é aceito. Então, às vezes, para fins de direito do trabalho, empresas têm uma cota de PCD, pessoas com deficiência, para preencher, e dependendo do caso, às vezes é conseguido judicialmente um reconhecimento de que uma pessoa com epilepsia se enquadra nisso. Então, existem algumas situações, não é uma categoria assim tão estanque quanto a princípio parece. E uma coisa que eu vou repetir muito hoje, já vou adiantar para vocês que vocês vão cansar de ouvir isso, é que cada caso é um caso. E é muito importante que sempre tenha análise bem individualizada do paciente, e isso tanto em relação ao médico, que vai ver qual é o tratamento ideal para aquele paciente, quanto em relação à parte jurídica do que aquela pessoa pode, o que de fato pode ser feito por ela, etc. É claro que tem alguns direitos, como o direito a tratamentos, direito a remédios, etc., que são garantidos a todos os brasileiros.
E isso vale para as pessoas que têm epilepsia, para as pessoas com deficiência, para todos os tipos de transtornos e doenças que as pessoas tenham. Existe, né, no Brasil esse direito constitucional à saúde, e é uma coisa que por vezes já é garantido às pessoas sem que elas tenham que recorrer ao judiciário, mas às vezes a pessoa não consegue, por uma razão ou outra que seja, ter acesso àquele remédio que ela precisa, ou àquele tratamento. E aí não resta alternativa que não seja recorrer ao Poder Judiciário. Então, hoje, uma das coisas que a gente vai explicar é como fazer, o que fazer nessa situação em que você já passou pelo médico, você foi na consulta, ele te avaliou, te indicou qual que é o medicamento ou o tratamento ideal para o seu caso, e você não está conseguindo realizar aquele tratamento, porque você não pode custear por conta própria, não está disponível na rede pública, enfim. Mas, e sim, o Dr. Lécio vai poder explicar isso melhor do que eu, qual é a necessidade de você manter o tratamento da forma exata que o médico indicou e desse tratamento não ser interrompido. Então, a falta de medicamentos, problemas de fornecimento, são coisas que interferem muito diretamente no tratamento das pessoas com epilepsia. E dependendo do caso, isso pode trazer um risco muito grande, inclusive riscos à vida do próprio paciente, né? Perfeito. A Regina está aí? Ela consegue escutar? A gente consegue falar? Eu sei que a imagem dela está ótima agora. Estou vendo ela super bem. Olá, Regina. Estamos te ouvindo. É um prazer estar aqui com vocês. Acho que o tema é bastante relevante. Vocês estão me ouvindo bem? Tá. Muito bem. Acho que a gente tem informações que são advindas mesmo da prática, né? Que eu sou assistente social e trabalho há 30 anos com a questão dos direitos, e a gente acompanha as dificuldades e a falta de resposta que as pessoas têm, e acho que é importante a gente saber exatamente que rumos dar a essa situação, né? Faz muito tempo que a Associação Brasileira de Epilepsia vem lidando com essa luta pelos direitos, e ainda a nossa conquista é muito pequena perto da necessidade. Nossa conquista incluindo todas as pessoas com epilepsia, que também têm lutado muito, né? Tem feito um belo caminho para se engajar mais, etc. Então, vamos colocar aqui as questões que sejam relevantes. Vamos começar, então? Deixa eu fazer uma pequena introdução, depois é com vocês a fala. Agradecer a Maria Alice e toda a BE por todo o apoio aí e a confiança de deixar conduzir isso hoje. E acho que o primeiro ponto que eu queria colocar, a gente estava conversando isso hoje à tarde, pelo WhatsApp, é que, assim, acho que é fundamental a gente entender que epilepsia é uma doença. Acho que esse é um ponto que a gente estava conversando e que a gente acha que é importante. Algumas pessoas vão perguntar, mas isso não aumenta o preconceito? Já volto nessa questão. Mas, assim, entender a epilepsia como uma doença e que fique claro que isso é uma definição, uma determinação da Liga Internacional de Epilepsia. Hoje, epilepsia é conhecida como uma doença por quem trata, por quem estuda isso. Não é uma condição. E por que é importante valorizar como doença? Se você colocar que a epilepsia é uma doença, você pode valorizar mais todos os aspectos envolvidos por trás. Quanto de impacto tem na vida das pessoas? O impacto psicológico, o impacto social, o impacto econômico do trabalho, não poder dirigir, dificuldade de relacionamento. É muito complicado. E entender isso como uma doença facilita a união das pessoas. Eu acho que é importante entender ser doença e isso levar à união das pessoas. Epilepsia, apesar de ser uma doença, ela tem muitas causas diferentes. Os próprios pacientes percebem isso, que é muito diferente de um paciente para o outro. As causas são muito variadas, e mesmo quando o paciente tem a mesma causa de epilepsia, a apresentação varia muito. Tem pacientes que têm a mesma alteração na ressonância, no eletroencefalo, e tem uma epilepsia que não atrapalha nada a vida deles, ou muito pouco, então um remédio controla. E para outros isso é absolutamente catastrófico na vida. Então, assim, se as pessoas que têm epilepsia entenderem que elas têm uma mesma doença, elas vão se unir, isso vai facilitar com que a gente consiga mais para que todos tenham seus direitos assegurados. Se cada um achar que cada um tem um problema diferente, eu não me enxergo, ele tem epilepsia, mas isso não é a minha doença, fica difícil unir as pessoas. Então, e isso não deve ser visto como um estigma, que eu comentei lá atrás. E até uma coisa que eu percebo como médico, que às vezes quando eu falo para uma pessoa que ela tem epilepsia,
a própria pessoa começa a chorar e você percebe que ela tem o estigma, como chama? Ela alimenta essa questão do estigma, de entender que isso é um problema médico, como vários outros, que tem tratamento, que a gente consegue lidar, e que não é o final do mundo, e não é transmissível, todas aquelas coisas, né? Não vou ficar me alongando muito, porque isso é até muito Tem tratamento e possivelmente também tem cura, né? E é por isso a palavra final de que a gente acha super importante que todo mundo entenda isso, para que a gente possa unir para defender melhor os direitos das pessoas. Esse é o objetivo da live de hoje. A gente percebe que outras doenças, os pacientes têm uma união muito maior, eles conseguem articular muito melhor os seus direitos. Eu vou citar, por exemplo, HIV, AIDS, câncer. Nessas doenças, os pacientes são muito mais articulados, e com isso eles conseguiram muito mais garantir os direitos deles do que a gente consegue para os pacientes com epilepsia. Então, é por isso que hoje a gente quer falar, e a gente vai falar 2 pontos principais, assim, 2 enfoques. A Amanda vai falar primeiro um pouco sobre a questão do acesso aos medicamentos e como a gente pode ajudar a desenrolar isso, e depois a Regina vai falar um pouco sobre a questão dos direitos dos pacientes, e obviamente uma vai complementar a outra, não é um ponto isolado, não é estanque, a gente vai se somando aí. Então, obrigado vocês duas, e tomem a palavra, e eu vou dar só uma introdução para a Amanda, que é assim, o que eu ouço nos pacientes todo dia: doutor, eu não consigo medicamento, eu estou ficando sem remédio, o que eu faço? Exatamente, essa é a pergunta, a grande pergunta que eu ouço todos os dias no escritório e em muitos casos de pacientes que sofrem com epilepsia e utilizam, às vezes, medicamentos que são comuns, que estão listados no protocolo clínico que contém quais são as diretrizes adotadas pelo SUS, que é divulgado pelo Ministério da Saúde. Então, são tratamentos que a pessoa deveria ter acesso, ela tem a receita, tem o direito a receber aquele medicamento, e, no entanto, por um motivo ou outro, ela não está conseguindo obter aquele tratamento. Às vezes pode ser que esteja indisponível no município, esteja tendo problemas de fornecimento, enfim, isso é uma coisa que, infelizmente, ocorre bastante. Nesse ponto, eu acho que é importante eu começar falando bem do SUS, porque a gente sente muito as falhas do SUS e os pontos assim de falta de material, de falta de medicamento, de tempo para aguardar para fazer consulta, mas eu acho que é muito importante a gente valorizar o SUS e ter consciência de que assim não existe no mundo um outro sistema universal de saúde que traga saúde para todos os cidadãos em um país com uma dimensão e uma população tão grande quanto o Brasil. Então, é uma coisa que realmente a gente tem que valorizar e tem que defender o SUS, e eu acho que isso é uma via também de 2 mãos. É importante também ressaltar para os pacientes que se você tem uma consulta agendada numa UBS, etc., é importante que você compareça nessa consulta. Senão, depois isso acaba trazendo problemas de agenda que vão atrasar todas as outras consultas das outras pessoas que precisam passar com aquele especialista. Então, se você está tendo uma situação que não é de emergência, o ideal é que você não vá para o pronto atendimento, usar o pronto atendimento. Isso eu não estou nem falando em tempos de coronavírus, né? Pensando na situação que a gente estava vivendo anteriormente. Mas, assim, também tem a responsabilidade do paciente em fazer um uso responsável desse sistema, que tem ações, assim, que são realmente muito boas. Tem uma lista enorme de medicamentos para epilepsia que são fornecidos pelo SUS gratuitamente. Muitas vezes as pessoas têm acesso, e o importante é saber o que fazer, então, quando você não está tendo acesso a esses tratamentos. O primeiro passo e a orientação que a gente sempre dá para a pessoa é: olha, você já tentou resolver isso extrajudicialmente, ou seja, sem entrar com uma ação judicial? Às vezes a pessoa só apresentou a receita no posto de saúde e não tinha o medicamento, e a partir daí ela já não sabe o que fazer. Então, a gente dá uma orientação para que a pessoa faça uma solicitação, faça um pedido por escrito, que vai ser dirigido para a Secretaria de Saúde daquele município, daquela pessoa, explicando o que a pessoa precisa, qual é o nome do paciente, do que ele precisa, por que ele precisa. Então, a pessoa vai falar que tem o diagnóstico de epilepsia, colocar qual é o CID da epilepsia, colocar todas as informações que estão lá no relatório médico que a pessoa já tem, na receita médica que a pessoa já tem, que está indicando qual é o remédio que ela está procurando e não está encontrando. Então, o primeiro passo é sempre tentar, ou junto à ouvidoria, ou fazendo uma solicitação, esse pedido por escrito para a Secretaria de Saúde, tentar resolver isso de uma forma extrajudicial. Isso é importante porque
um quarto a um terço dos casos que nós ajudamos as pessoas a fazer essa solicitação, as solicitações são atendidas. Então, muitas vezes, a pessoa só fazendo esse procedimento extrajudicial, então o paciente faz um pedido em nome próprio, é ele mesmo que assina, ele não precisa necessariamente de um advogado. Como eu disse, é uma coisa que às vezes chegam pessoas que já foram até a defensoria e que têm um comprovante por escrito, assim, de que elas fizeram, na defensoria, desculpa, na ouvidoria, e que tem um comprovante por escrito. E isso é muito importante porque você só vai entrar com uma ação judicial se você, de fato, já tentou as outras possibilidades. Se você já tentou resolver aquilo extrajudicialmente, não conseguiu, aí o próximo passo aí sim é entrar com uma ação judicial, ou com um defensor público, ou com um advogado. E aí nessa ação judicial vai ser muito importante apresentar os seus documentos médicos, então o laudo médico, a receita médica, e também vai ser importante apresentar essa prova de que você tentou resolver isso extrajudicialmente. Então, você vai apresentar uma cópia dessa solicitação, desse pedido, você vai apresentar isso no processo junto com o resto da documentação, porque o juiz vai verificar que a pessoa de fato precisa daquele medicamento, que de fato foi uma indicação médica, a pessoa tem o direito à saúde, o direito garantido constitucionalmente a receber o tratamento que ela precisa e que foi determinado pelo médico. Isso fica sempre a critério do profissional que acompanha o paciente. Então, o médico que acompanha o paciente viu os exames dele, sabe qual é o histórico de saúde dele, quais são as outras doenças que aquele paciente pode ter, outras comorbidades que ele tenha, sabe quais são os outros medicamentos que ele toma e que podem interagir um medicamento com o outro. Então, ninguém melhor para dizer qual é o tratamento que o paciente precisa do que o médico que cuida do paciente, certo? E então não vai caber à Secretaria de Saúde dizer que aquele medicamento não é o adequado, enfim, quem tem essa palavra final sobre o tratamento é o próprio médico, até porque muitas vezes a pessoa já tentou fazer tratamentos com uma série de medicamentos, alguns não têm efeito desejado, alguns trazem efeitos adversos que também impossibilitam que a pessoa continue se tratando daquela forma, então isso são coisas que precisam ser avaliadas sempre. Perfeito. Amanda, uma coisa que eu achei interessante que você começou falando, que eu sinto muito como médico, assim, é de que a gente está falando dos direitos dos pacientes, mas eu sinto que as pessoas também têm que assumir os seus deveres, sabe? E às vezes as pessoas têm dificuldade de entender isso, de que, assim, existe a necessidade de que as pessoas com epilepsia assumam o seu papel de forma efetiva, tanto reivindicando os seus direitos, mas também exercendo os deveres que elas têm de ir, o que você falou, ir ao médico, assim, é muito comum, às vezes a pessoa só vai ao médico quando não tem um remédio ou que é um atestado. Isso é muito ruim, entendeu? Isso causa uma impressão muito ruim no relacionamento com o paciente, porque eu quero tratar o paciente, eu quero que ele fique bem, entendeu? Eu não quero que ele vá só quando acabou a receita, eu não quero que ele vá só quando ele achar que ele precisa de um relatório, entendeu? Aí é muito comum isso, da pessoa, ele continua tendo crise, aí ele vai quando acaba a receita, quando dá vontade, ou quando ele quer o relatório. Então, assim, tenha atenção para isso. Isso ajuda muito a vinculação com o teu médico que está tratando, dele perceber que, genuinamente, você quer se tratar, você está se tratando plenamente, e isso vai fazer com que ele se sinta muito motivado para te ajudar em todos esses pontos, porque faz parte vocês conseguirem os direitos, em geral, a gente tem que botar lá no papel, tem que escrever, é chato pra caramba, é um trabalho a mais, já é puxado no dia a dia, muitos serviços é complicado, então, assim, sabe, você motivar o médico a ele engajar, de ele perceber que você quer ser tratado, eu acho que é um ponto super importante. Depois a Regina comenta isso, como é que ela enxerga, mas eu acho que o médico perceber que a pessoa está querendo se tratar ajuda muito a gente ajudar vocês a terem todos os seus direitos. O que você está falando é muito importante, mas eu entendo que é um resultado de uma série de questões. Eu queria complementar um pouquinho a sua palavra. Tá um pouco baixo, Regina, só tua voz. Assim, você consegue melhorar um pouco o som? Tava ok. Isso. Opa, melhorou. Eu queria complementar um pouquinho a sua introdução quando você disse com relação ao que é doença, que a epilepsia é uma doença. Né? Então, a gente tem que lembrar que a epilepsia é uma das doenças que ainda hoje mobilizam mais preconceito e estigma, né? E que é muito incômodo as pessoas pegarem esse diagnóstico,
porque ainda tem uma representação social, tem uma nuvem sobre a palavra. Muito embora as pessoas estejam em uma postura diferente nas redes sociais, estejam lutando, ainda o contexto, o entorno, em todas as instâncias, né, inclusive jurídicas, inclusive as autoridades, ainda mantém o preconceito. Então, é muito ruim você ter em torno, tem que se haver com todas as questões depois, né, inclusive o tratamento. Porque é isso que a Amanda estava falando com relação à solicitação do medicamento e tal, é um encargo a mais, tem toda uma burocracia, tem toda uma atividade, as pessoas conseguem o processo, esse processo ela é destituída desse processo. Então, assim, a gente tem muitos movimentos, assistir muitos movimentos, para ter poucas conquistas que têm que ser realizadas, especialmente as pessoas que têm processo de dificuldade. A gente sabe que elas têm uma luta muito maior, elas não têm um amparo que seja compatível com a gravidade das coisas delas. E quando a gente está falando de instituições, as pessoas precisam das instituições e nas autoridades. Porque a gente não está catalogada, oficializada como uma doença, menos importância se dá. Né? Então, não existe conquista sem demanda social. E as pessoas que beneficiam toda essa história, né, de muita dificuldade, também ainda não criaram a demanda social exigida para que se consiga todos esses elementos. Então, é uma dança muito difícil, e eu penso que com o médico é um momento muito precioso para as pessoas, e algumas conseguem fazer uso disso, e aí trazer um fortalecimento da sua causa, mas tem aquele Regina, chega um pouquinho mais próximo, que tá baixo o som, assim. Eu sei que a imagem não vai ficar tão boa, mas é melhor você ficar próximo para eles entenderem. Não é que fica muito próximo. Eu ouvi, não. Assim melhorou, agora melhorou. Tá bom. Fale. Então, para concluir, eu entendo que esse relacionamento médico-paciente é um fator de muito fortalecimento, né? É muito importante para que as pessoas com epilepsia e familiares consigam dar conta dessa luta, né? Porque para todas as coisas é uma luta, né? Para conseguir, inclusive para viver. Regina, desculpa, eu vou ter que te interromper, porque o pessoal está comentando aqui que eles não estão conseguindo te entender. Entender, vai ter que a gente rever o áudio. Não sei. Não sei o que está acontecendo, gente. Vamos ver. Sigam vocês. Bom, para quem não estava conseguindo entender o que a Regina estava falando, ela estava dando seguimento aquele assunto que eu puxei, o Dr. Lécio falou muito bem, que é sobre o paciente também ter a responsabilidade de fazer a parte dele, indo atrás das coisas, e, enfim, comparecendo às consultas médicas, fazendo o tratamento direitinho. Não adianta também a pessoa conseguir pegar o medicamento e aí não tomar o medicamento direitinho, não seguir as orientações do médico dele. Então, tudo isso passa por uma relação de confiança do paciente com o médico, que é muito importante. Comentaram para tirar o fone. Não sei se é o meu fone ou o fone da Regina, pessoal. Eu já tirei. Melhorou muito o som agora. Melhorou? Aham. Melhorou. Então tá ótimo. Acho que agora o pessoal consegue te ouvir bem. Mas vocês ouviram a questão do preconceito, do estigma, que isso é um fator muito importante, que a epilepsia ainda é uma das doenças que mais mobilizam o estigma e o preconceito, e isso está em todas as instâncias da nossa sociedade, não só nas pessoas com epilepsia. E assim, o que está em torno também vem para dentro, né? Então, eu costumo dizer que a epilepsia, que as famílias, elas são como um órgão entre os outros órgãos, né? Então, a família é muito influenciada por essa coisa histórica do preconceito, e o paciente, obviamente, muito influenciado tanto pela família, quanto pelo entorno. Em uma das nossas lutas, né, por gratuidade no transporte, por uma série de coisas, a gente ouve de autoridades coisas muito desagradáveis, porque em todas as instâncias está o preconceito. Não só com a epilepsia, a gente sabe que tem outras doenças também, mas a gente está falando de epilepsia. E as pessoas no dia a dia nos contam a dor, né, dessa questão vivida. Então, procurar o médico, procurar o serviço de saúde, conseguir o medicamento, ir na escola e sofrer bullying. Os serviços médicos, muitas vezes, os pronto-socorros não sabem dar atendimento. Então, em todos os lugares, você se deparar com algo que é pesado, então também isto traz para um lugar de cansaço,
né? E de falta de motivação também para o tratamento, doutor Lécio. Então, acho que também isso que você colocou com relação à relação médico-paciente também é rescaldo de toda uma gama de coisas que compõem esse lugar. Perfeito. O pessoal está mandando comentários aqui, gente. Podem participar, podem mandar perguntas, comentários, que a gente vai tentando responder todo mundo durante essa live. E a Adriele perguntou a respeito dessa solicitação, como que ela deve ser feita. O importante dessa solicitação é você comunicar para a Secretaria de Saúde do seu município essa situação que está ocorrendo com você. Então, comunicar o que você está passando, por que você precisa daquele medicamento, por que você não está conseguindo ele. Então, se vocês precisarem de ajuda, eu posso ajudar a fazer essa solicitação, lembrando que é uma coisa que é feita em nome do próprio paciente. Então, o que vai constar lá é a mesma coisa que está no relatório do médico e que está na receita daquela pessoa. Vai ser basicamente um pedido endereçado para a prefeitura e para a Secretaria de Saúde, no qual você vai explicar o que você tem, o que você precisa e o que está ocorrendo, por que você não está conseguindo aquilo. E aí, no final, você faz um pedido para que aquele medicamento seja fornecido ou que você receba ao menos uma resposta. Então, isso é uma coisa que pode ser feita de diversas formas. Por vezes, as pessoas chegam até o escritório, até mim, já tendo feito alguma solicitação por escrito, algum pedido por escrito, por exemplo, junto à ouvidoria do SUS, às vezes até na própria Secretaria de Saúde, enfim, as próprias pessoas já passaram por essa etapa, se não é uma coisa que eu oriento os pacientes para que eles tentem solucionar isso extrajudicialmente primeiro, porque se você puder solucionar sem a necessidade de entrar com uma ação judicial, é sempre mais rápido e é lógico que você tem interesse que seja o mais rápido possível, porque é um tratamento que não pode ser adiado, não pode ser interrompido, enfim, é muito importante que a sua saúde fique em primeiro lugar e não seja prejudicada por esse tipo de situação. E aí entra o papel da pessoa de ir atrás disso e tentar fazer esse pedido extrajudicialmente. Se precisa de novo, se precisar de orientação, posso orientar, mas é uma coisa que depende da pessoa também ter essa iniciativa, e que, como eu disse, muitas vezes funciona. Muitas vezes, só de levar isso ao conhecimento da sua prefeitura, da sua Secretaria de Saúde, a solicitação pode ser atendida e já resolver a sua situação, o que é muito bacana. Acho que esse é um ponto bem importante que a Amanda está colocando, essa questão de que existe a necessidade de apontar essas coisas e de que fique claro que a pessoa reivindicou o direito dela e se isso não for atendido, aí existem outras instâncias de briga que devem ser utilizadas, sim, para garantir que as pessoas tenham acesso aos medicamentos. É fundamental. E o que a Amanda colocou, isso está bem estabelecido, existe uma lista, existe chama protocolo de diretrizes e condutas de tratamento, PCDT, condutas de diretrizes de tratamento, em que no Brasil está estabelecida uma lista de remédios que são destinados ao tratamento de epilepsia e são fornecidos pelo SUS. Deveriam ser, esse é o problema, né? Existem muitos... E só para esclarecer, doutor Lécio, o pessoal que perguntou a respeito disso, existe essa lista de medicamentos, mas nada impede que um caso específico, um caso determinado, o médico avalie que a pessoa precisaria de um outro medicamento que não está naquela lista. E isso é uma coisa que, como eu disse lá no início, depende do médico responsável pelo paciente, e se ele entender que o paciente precisa do tratamento X ou do tratamento Y, desde que isso seja um entendimento médico, com justificativa médica, é isso que importa, porque a pessoa tem o direito à saúde, ela tem o direito ao tratamento e a receber medicamentos, o que é muito facilitado quando esse medicamento já se encontra na lista do protocolo clínico e que contém a lista desses medicamentos que são indicados pelo próprio Ministério da Saúde, para que sejam prescritos em caso de epilepsia, mas eu quero enfatizar que sempre a última palavra é do médico, então consultem os seus médicos, ouçam os seus médicos e sigam rigorosamente a prescrição deles. E aí, se vocês estiverem tendo dificuldade para conseguir o medicamento, sempre tentem essa primeira etapa que eu falei, de tentar fazer uma solicitação ou um pedido extrajudicial. Atualmente, em épocas de Covid, essas solicitações estão podendo ser feitas, às vezes, pelo site, às vezes via e-mail, então tem até formas de fazer isso sem ter que sair de casa. Então, realmente é muito importante
fazer a sua parte em relação a isso, ir atrás, e muitas vezes você mesmo consegue resolver isso sem precisar de um advogado ou de um defensor público e sem precisar entrar com uma ação judicial. Quando é o caso de entrar com uma ação judicial, talvez você, não sei se eu consigo explicar de uma forma clara, enfim, mas a gente sempre faz um pedido de uma tutela de urgência, ou seja, a gente vai pedir para que no final do processo o juiz diga que a pessoa tem direito a receber aquele tratamento que o médico prescreveu. Mas aí a gente faz um pedido para que desde o começo da ação a pessoa já comece a receber o remédio, porque a pessoa não pode esperar a ação chegar até o final para, então, receber a medicação. A Ana Paula está perguntando como posso ter acesso a essa lista de medicamentos. Se você jogar no Google protocolo clínico, epilepsia, Ministério da Saúde, você deve encontrar esse protocolo clínico, que se eu não me engano é de 2010, me corrijam se eu estiver errado, pessoal, mas lá tem a lista desses medicamentos, mas o que importa é qual deles que o seu médico prescreveu. Por favor, não vai pegar essa lista e ir testando os remédios, ou enfim, porque são remédios que têm efeitos colaterais, têm contraindicações, enfim. Então, tem essa lista, mas isso daí é uma coisa que serve como uma orientação para os próprios médicos prescreverem os medicamentos. Então, não é uma orientação para os pacientes se automedicarem, por favor. Não, isso é importante. Isso é um protocolo que é para os médicos em relação a quais os remédios o SUS disponibiliza para o tratamento de epilepsia, inclusive qual remédio pode ser iniciado, quais remédios devem ser usados só em caso de falha da outra medicação, quais são as doses orientadas, quais tipos de epilepsia, cada remédio. Ele também fala sobre os exames para diagnóstico da epilepsia. Então, ele dá uma série de, justamente, diretrizes, que são orientações voltadas para a comunidade médica, falando como que o Ministério da Saúde enxerga o tratamento da epilepsia e a forma como isso deve ser conduzido pelos médicos. E justamente, aí o médico partindo disso, ele vai avaliar se aquele é o caso do paciente, qual daqueles tratamentos é o ideal para o caso daquela pessoa, às vezes um daqueles tratamentos com outro medicamento coadjuvante. Isso é uma questão que o Dr. Lécio e os colegas dele que podem dizer. Gente, eu estou vendo aqui muitas solicitações a respeito dos direitos escolares das crianças, né? Eu gostaria de complementar essa história da medicação, porque, assim, na prática diária, a gente sabe que tem muita gente que ainda não recebe não tem lugar para tratamento, que ainda não tem diagnóstico, né? Então, a gente sabe que tem um gap aí enorme entre o número de pessoas com epilepsia no Brasil e o número de pessoas tratadas e bem tratadas. Então, tem uma grande porcentagem das pessoas que ainda não chegaram nos médicos. E as escolas, por exemplo, dentro do nosso projeto escolar, a gente ensina os professores e um pouco os funcionários escolares, as autoridades escolares, inclusive para poderem detectar algum tipo de crise de ausência, né, para terem uma noção mínima e básica, porque a gente sabe que, às vezes, as famílias não enxergam, e a criança, quando está tendo alguma tarefa cognitiva, ela tem mais crise de ausência, por exemplo, né? Então, como é difícil, como é grande o terreno que a gente ainda tem para acertar todas essas questões, né? Óbvio que tudo isso que está sendo dito é de extrema importância, especialmente para as pessoas com epilepsia de difícil controle, que às vezes precisam de medicações que estão fora dessa lista ou que estão no topo dessa lista, né? As pessoas que precisam do tratamento fora de domicílio, que é um benefício para as pessoas que têm epilepsia espalhadas no Brasil e que ainda no local de origem não recebem tratamento. Então, tem uma gama de questões, mas, assim, nós sabemos que no Brasil tem uma porcentagem enorme de pessoas com epilepsia não atendidas, não diagnosticadas e muito distantes ainda do medicamento ideal. E só para falar um pouquinho dessa questão escolar, o direito que as crianças com epilepsia têm, na verdade, a criança com epilepsia não tem um direito específico, né? A gente pode falar um pouquinho desse assunto na BE, tem a aula, inclusive, no nosso Facebook, falando sobre o projeto de inclusão escolar dos alunos com epilepsia, onde a gente fala que, assim, as leis favorecem a criança com qualquer tipo de dificuldade. Então, todos têm direito à inclusão. Então, se a criança com epilepsia apresenta muitas crises, ela pode ter, se ela fica debilitada por conta disso, se ela precisa de alguém que a ajude nos cuidados pessoais, a escola pode sim solicitar um profissional de apoio,
né? Se a criança tem uma deficiência cognitiva, uma deficiência intelectual, além da epilepsia, ela pode e deve também pedir algum tipo de profissional de apoio, mas não tem muito além disso, gente. Eu não vou me ater a isso agora, porque tem uma gama de outros direitos. Então, atentem para a aula que foi dada há 2 meses atrás sobre esse assunto, que está no nosso Facebook, tá? Mas, então, assim, crianças com dificuldades, crianças com deficiências, elas estão dentro da lei de inclusão. Então, os pais, juntamente com o orientador pedagógico, com o diretor, com a Secretaria de Saúde, vai ter que galgar todas as possibilidades e recursos que a escola oferece no sentido de prover o que a criança precisa. Então, eu saio um pouquinho só complementando o que a Regina explicou, muito bem explicado, aliás, é importante a gente entender que todas as crianças têm o direito igual à educação, ou seja, o direito de igual acesso à escola. Todas as crianças têm o direito de ir à escola, e isso significa que, inclusive, as crianças que têm epilepsia, inclusive casos mais graves de epilepsia, essas crianças têm que ter o mesmo direito e o mesmo acesso à educação do que qualquer outra criança. E é esse o princípio que rege todo esse apoio, por exemplo, de um acompanhante terapêutico ou de algum profissional, assim, quando é necessário, para que aquela criança preferencialmente possa continuar frequentando a escola, interagindo com outras crianças, tenha seu pleno desenvolvimento, e o que acaba por garantir muitos outros direitos que estão lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, uma criança que não vai à escola é uma criança que não está em pé de igualdade com as outras crianças, porque, afinal, esse direito à educação é uma coisa que se aplica para todas as crianças. Então, isso vale também para o direito à saúde, que é uma coisa que se aplica a todos os brasileiros. Tem gente que o que a pessoa precisa é fazer uso do SUS para fazer uma consulta periodicamente, tomar vacinas, etc. Tem pessoas que demandam mais e que precisam de atendimento constante, que precisam de cuidados de internação, por vezes, que acabam indo ao pronto-socorro muito, às vezes por conta de crises mais graves, etc. Então, o que importa é que todos tenham o igual direito e que tenham o direito de acesso da mesma forma, independente das necessidades específicas daquela pessoa. Porque se essas necessidades não são consideradas, não tem como a gente dizer que a pessoa está tendo um direito igual à educação, um direito igual à saúde, se não são observadas quais são essas particularidades daquela pessoa, do que ela precisa. E, doutor Lécio, eu penso que nesse quesito é muito importante uma boa integração do contexto escolar com o contexto da saúde. Os neuropediatras, os médicos que atendem os adolescentes e as crianças, eles precisam relatar, ao meu ver, com mais especificidade o que a criança precisa. Claro que, às vezes, a escola também não sabe muito bem o que fazer com esses laudos, mas, assim, essa comunicação precisa ir se estreitando, porque eu percebo as famílias muito perdidas nesse espaço. Alguns não querem nem dizer para a escola que o filho tem epilepsia, por conta do estigma, porque, assim, na ignorância, né, de muitas pessoas, às vezes até de profissionais, se eu falo que meu filho tem epilepsia, ele está marcado, mas não dizer, eu o exponho de toda forma a muitos riscos. E na medida em que a gente sabe que os profissionais escolares, eles quase nada entendem de epilepsia, né? Então, a criança fica exposta tanto a quedas, quanto a bullying, quanto a uma série de questões. Então, eu vejo o médico, o profissional de saúde, que pode ajudar muito, né, nessa comunicação. Muitas vezes, lá na epilepsia, a gente faz contato mesmo com a escola. Quando, em conjunto com o médico, ele pede, a gente tenta estreitar isso. Queria saber como é que você vê isso. Isso é um ponto bem super importante, acho que você está completamente correta. Eu só queria colocar um pouco em contexto, na verdade, o que acontece hoje, assim. Eu acho que a pandemia do coronavírus deixou muito claro que o nosso sistema de saúde precisa ser muito melhorado, né? Que ele não é horrível, não. Pelo contrário, a lei do SUS, o que está escrito, é muito boa. O problema é que tem dificuldade de acesso muito grande, de operacionalização. Então, assim, o que eu colocaria em relação à epilepsia? Acho que o primeiro ponto é que o atendimento do paciente com epilepsia precisa ser multiprofissional. Não é só um médico atendendo. A gente precisa ter unidades que atendam esses pacientes com epilepsia, principalmente que têm essas epilepsias um pouco mais complexas, que seja feito de forma multiprofissional.
E a Regina trabalha num desses centros, ela sabe quão difícil é isso que eu estou colocando, de assim, equipe médica tem, mas com limitações. A gente acaba tendo que atender mais gente do que a gente poderia atender, mais pacientes do que a gente poderia atender, o tempo fica curto, e o tempo curto atrapalha nessa estreitar o relacionamento, os retornos são muito espaçados, porque eu já tive paciente que veio falar comigo, olha, mas é um absurdo, eu vou voltar só daqui a 3 meses, mas eu acho que eu precisava voltar todo mês. Falei, beleza, eu concordo plenamente, eu não discordo de nada, mas para eu fazer todos os pacientes voltarem na frequência com que seria necessário, eu precisaria mandar mais da metade embora, para ter vaga suficiente para ver todo mundo na frequência que gostaria. Aí minha pergunta é, você quer se candidatar e ir embora do ambulatório para poder atender os outros na frequência, ou a gente faz o melhor que dá? Então, esse é o problema. Frequentemente a gente é colocado à prova de tentar fazer o melhor que dá do ponto de vista médico. Então, é uma situação difícil. E eu queria colocar que é mais complicado ainda a questão assim, do acesso, assim, de quantos hospitais em São Paulo, eu já fiz essa conta, quantos lugares atendem epilepsia? Qual que é a proporção esperada de pessoas da população que tem epilepsia? Quando você bota essa conta e vê quanto precisaria de vagas e quanto tem de vagas, você percebe que a capacidade do nosso sistema está muito aquém do que deveria. Então, isso faz com que aqueles que ainda conseguem ter o acesso tenham acesso num sistema sobrecarregado. E aí justifica, acho que a palavra não justifica, explica por que é tão difícil essa interação, pelo menos em parte, né? Não, acho que nada justifica plenamente, acho que isso tudo cabe. E tem outros gargalos, quando a gente está falando muito de criança agora, mas existe uma coisa muito clara, que é a transição. Quando a criança fica grande, quando ela vai batendo lá nos 18 anos, ela precisa passar para o ambulatório de adultos. Isso em vários lugares do mundo, isso é super estudado, isso é uma coisa super complexa, de como fazer esse link passando da criança para o adulto, no cuidado da epilepsia, e todos os cuidados deveriam ser tomados, e assim, a gente tem pouquíssimos, acho que eu sei uma iniciativa, que eu vou até citar, que é no ABC, a doutora Daniela está tentando fazendo um ambulatório de transição para adultos, mas tirando isso, assim, eu não conheço, a gente não tem isso nas todas as clínicas, eu não sei se existe na Unifesp, mas é outro ponto super importante das mães, das famílias passarem desses dois mundos. Então, assim, são muitas dificuldades que existem, e eu acho que tem que ficar claro, assim, pelo menos como eu enxergo que a gente está muito aquém do que a gente poderia oferecer do ponto de vista médico, e acho que não é só médico, do ponto de vista de tratamento, né, de abordagem, e de como acolher os pacientes com epilepsia, para que a gente consiga compreender todas essas interfaces, tudo que a gente está falando, porque alguém comentou, e eu concordo, que às vezes assim não é uma coisa que o peso já é muito grande, e acaba que isso acaba repercutindo nessas dificuldades da interação com o tratamento médico. Perfeito, acho que isso é um fato, entendeu? A questão é que a gente tem que entender que isso precisa ser melhorado. Acho que o ponto todo é esse, assim, é que os dois lados têm que interagir mais, e o que a gente quer hoje é justamente tentar informar e passar o máximo de informação possível dos direitos dos pacientes para conseguir ter mais acesso. E eu acho que isso linka, só para não também ficar delongando muito, eu queria pedir para a Regina começar a falar um pouco da segunda parte. A Sandra colocou um comentário: doutora, no meu caso não tem cura, apenas controle dos medicamentos, minhas crises não são controladas, porém trabalho, mas às vezes passo mal nas empresas, já entrei, saí várias empresas, acabo sendo mandado embora, eu não consigo, revoltado, porque não temos direito de trabalhar, acho que deveria ter uma lei do epilético, que os deficientes têm direito de trabalhar, e nós não. Então, se a Regina topar dela começar a falar um pouco dessa, a gente tinha comentado isso previamente, do que a gente tem, de todos os gaps que tem em relação à proteção do paciente com epilepsia, e até para estimular os pacientes de que, de novo, a Regina falou uma coisa super importante, assim, tem que ter demanda. As pessoas que têm epilepsia têm que entender que elas têm que criar a demanda, elas têm que exigir o direito delas, porque senão fica difícil a gente conseguir cobrir esse valor. Eu vou tentar ser breve, mas assim, esse tema é extenso, né? A gente sabe que o Brasil, a gente tem um núcleo que é a Seguridade Social, e que a Seguridade Social ela tem um tripé, que é a saúde, a previdência e a assistência social.
Então, saúde, a gente está falando dela, né? O SUS, etc. A Previdência Social, nós temos os benefícios. Aposentadoria por invalidez, auxílio-doença. E a assistência social, a Previdência é um seguro, ou seja, a gente só consegue ter uma aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, se a gente contribui com a Previdência. Então, ela é contributiva, eu tenho que pagar. Se eu não pago a Previdência, e eu tenho uma doença muito grave, ou uma deficiência, ou passei por um acidente, então eu posso contar com a assistência social, né, que tem lá os seus benefícios. Por exemplo, agora, esse auxílio assistencial, ele é da ordem da assistência social, porque ele não requer que a pessoa tenha contribuído com a Previdência para que a pessoa possa requerer. Então, as pessoas com epilepsia, e assim, as informações também são poucas, né? Não são bem organizadas. Então, elas vêm pedindo, muitas vezes, aposentadoria, elas gostariam de ter um auxílio-doença, e nunca contribuíram, por exemplo, com a Previdência. Então, às vezes, elas também pleiteiam um benefício de prestação continuada, que é um salário mínimo por mês, para as pessoas que tenham uma deficiência, né? Ou que sejam mais velhas do que 65 anos, a partir de 65 anos, e que tenham também uma questão econômica familiar bastante precária, né, que hoje em dia equipara-se a 1/4 do salário mínimo. Então, para tudo tem um requisito, e às vezes as pessoas, no seu desespero, né, até porque, assim, não conseguem trabalho, não conseguem um concurso, por causa da barreira de atitude, que é o preconceito, né, elas vêm, então, atrás de algum benefício. Então, a gente precisaria orientá-las. Em primeiro lugar, se, mesmo que a pessoa recolha o INSS, que ela pague o INSS, se ela não vai se aposentar só porque ela tem epilepsia, né? Muito embora a gente saiba que a nossa Previdência, ela não concebe epilepsia como uma doença incapacitante, certo? Desculpa que acho que aqui... Então, se não é uma doença incapacitante, como, por exemplo, a tuberculose, a hanseníase, o HIV, quer dizer, não é qualquer pessoa que tem HIV que vai poder requerer uma aposentadoria por invalidez, porque tem pessoas que têm HIV e estão ótimas, estão trabalhando. Então, não é por eu ter uma doença que eu tenho direito a uma aposentadoria por invalidez. Eu tenho que ter uma doença grave e estar numa condição muito grave, para poder o perito, depois de me afastar por auxílio-doença, durante alguns anos, né? A doutora depois vai falar, mais ou menos em torno de 5 anos, mas eu imagino que quando a coisa é muito grave, esse período pode ser encurtado, aí sim o perito, não é o médico especialista e não é o paciente que vão pedir aposentadoria. Então, tem todo um caminho a ser feito, né? E o benefício de prestação continuada, ele também tem esses dois requisitos, que um é o fato de ter uma condição clínica que, se não é caracterizada como uma deficiência, tem que ser um estado de saúde muito debilitado e que requeira uma pessoa que o acompanhe, que tenha um grau de dependência muito forte, para que ele consiga esse benefício, né? Então, no caso da epilepsia, é mais difícil, porque as crises, elas são intermitentes, né? Por exemplo, uma deficiência, ela é continuada, né? Então, a epilepsia, a pessoa vai para falar com o perito, leva os exames, e ele está bem, está falando no momento. Então, fica uma coisa mais subjetiva, né? E, às vezes, os laudos também não são claros. Então, o perito não enxerga, e também pouco ele entende, muitas vezes, de epilepsia. Então, é muito comum as pessoas até estarem... Por exemplo, a pessoa trabalha, ela tem uma epilepsia de difícil controle, ela está num período de mais crises, está trocando de medicação, claro que ela tem direito ao auxílio-doença. Auxílio-doença é um benefício que é concedido ao trabalhador quando ele está no período e não está bem de saúde, né? Por alguns meses, 15 dias, o que for necessário. Mas os peritos, usualmente, também não enxergam essa condição. Então, é uma luta muito grande para eles conseguirem esses benefícios. Queria que a doutora advogada Amanda finalizasse. Não, a Regina é especialista no assunto aqui. Você está falando, eu acho que praticamente tudo você já falou super bem. Mas
Eu acho que só para resumir e fechar isso que a Regina explicou, em questão à previdência social, é importante saber que, assim, se no momento que o trabalhador começou a contribuir com o INSS, ele já tinha epilepsia, esse auxílio-doença só vai ser concedido se tiver um agravamento da condição dele. Então, justamente isso que a Regina estava explicando. E também se já foi cumprido o período de carência daquela pessoa. E, por sua vez, quando a incapacidade, essa incapacidade que se agravou, realmente se tornar uma capacidade que impede que a pessoa total e permanentemente possa trabalhar, aí sim vai ser o caso da pessoa solicitar a aposentadoria por invalidez, lembrando que você é uma pessoa que contribui com o INSS, né? Se não existem esses outros benefícios que a Regina explicou aí pra gente, muito bem explicado. Acho que é perfeito. E um ponto que a gente estava falando, se ainda der tempo aí na live, mas acho que o pessoal precisa muito ouvir a Regina explicando isso, é sobre algumas informações que são importantes que estejam no relatório médico, quando a pessoa vai passar por perícia. A perícia é muito rigorosa, então é importante saber a frequência com que as crises ocorrem e uma série de informações que, no caso da pessoa com epilepsia, são muito detalhe, assim, mas que é importante que conste nesse relatório. Então, isso vale para poder fazer a perícia e também na área do direito à saúde, quanto mais completo for o relatório médico, sempre melhor, né? Então, eu acho que seria interessante a Regina pontuar para a gente quais são algumas dessas coisas que precisam estar nesse relatório, se a pessoa for ir até a perícia do INSS, etc., para que esteja tudo certinho e ela consiga resolver a situação dela. Bom, gente, infelizmente eu estou sem. A gente fez um script, porque numa reunião com as chefias, né, da perícia médica, eles nos disseram que é muito difícil para um perito detectar exatamente quando é que é grave ou não é grave, né, porque é tudo muito subjetivo. Então, eles nos contaram quais as informações mais importantes que eles precisariam ter, né, que diz respeito, assim, desde quando que tem epilepsia, como é a crise, se há perda de consciência, se não há perda de consciência. Nós sabemos que tem pessoas, como o doutor Lécio estava falando, epilepsias, né, um universo, um espectro enorme de sintomas. Então, tem pessoas que demoram 5 dias para recobrar todas as suas funções cognitivas, e outras imediatamente saem da crise e já continuam a fazer o que estão fazendo. Então, como é que essa crise acontece? Quanto tempo leva para recobrar? Se tem uma aura, se ela já começa a perceber essa crise quando? Às vezes é um dia antes, às vezes a pessoa já não levanta bem. Como é que a pessoa faz esse tratamento? Olha, essa é uma pergunta muito importante e vem de acordo com o doutor Lécio está falando. Os peritos também querem saber qual o grau de comprometimento do paciente com o seu tratamento. Há quanto tempo ele se trata, quanto tempo ele toma essa medicação, se ele toma essa medicação direito, se ele é responsável, se tem uma outra pessoa responsável. Então, são perguntas muito essenciais e muito importantes que os médicos, né, depois o doutor Lécio pode complementar, que os médicos relatassem isso. Então, o relatório para o perito, ele tem que caracterizar a gravidade, como é que isto oferece riscos ao trabalho, à pessoa, no caminho, no próprio trabalho. Então, obviamente que é um instrumento facilitador, né, para que a pessoa consiga ou não deixar claro o seu grau de gravidade, porque tem gente que também perde o benefício porque está numa sinuca, né? Qual é a sinuca? O preconceito, o estigma, ele é apto ao trabalho. Ele não pode fazer um trabalho de risco, mas ele tem outras habilidades. E a sociedade é intolerante para com a pessoa. Eu ouvi várias perguntinhas aí falando disso, eu já fui mandada embora. Sim, a sociedade é absolutamente intolerante. Então, nós temos que saber que a epilepsia é um problema do cérebro, que qualquer pessoa pode ter epilepsia. Nossos familiares, nossos amigos e nós mesmos, né? O doutor Lécio pode falar qual a porcentagem tão alta das pessoas que podem vir a ter uma convulsão na vida, né? Então, gente, nós precisamos também exigir alguma coisa dessas instituições. Não podemos aceitar, quando os pacientes falam que estão no período de experiência, tiveram uma crise e foram mandados embora, me parece, doutora, que não tem muito o que fazer. Porém, se essa pessoa já está trabalhando e teve uma crise no local de trabalho,
temos que lutar para manter esse emprego, né? Porque Exato, não é, inclusive porque existem profissões. Desculpa te interromper. Só ia falar que, inclusive, porque existem profissões que são de risco e que aí sim não se recomenda que uma pessoa que sofre de epilepsia exerça essas profissões. Então, trabalhar operando máquinas pesadas, enfim, tem uma listinha, inclusive no site da associação, que fala quais são alguns dos trabalhos que são de maior risco, né? O maior é motorista profissional que começa epiléticas, ele não pode mais continuar exercendo. E alguém colocou, a pessoa teria que ser realocada. E, de novo, existe uma dificuldade muito grande de entender por parte dos peritos o que está acontecendo. O que a Regina me perguntou, assim, é que a gente não vai ter tempo, assim, adoraria a gente poder falar 10 horas fácil aqui, sem parar. A gente tem que marcar outra live para responder todas as perguntas que fizeram, porque... A epilepsia é muito alta na população, pra vocês entenderem, assim, porque a gente acha que é uma coisa completamente cabível que a gente una mais pessoas para poder lutar pelos direitos. Estima-se que 1% das pessoas da população tem epilepsia. Se a gente pegar a grande São Paulo, 12 milhões de pessoas. 12 milhões de pessoas seriam 120 mil pessoas com epilepsia. É muita gente. E mais do que isso, a gente sabe que 1/3 dos pacientes, eu joguei rápido, assim, 30% das pessoas com epilepsia vai ter dificuldade de controlar. Elas vão controlar fácil com o primeiro, com o segundo remédio. Isso são 36 mil pessoas. É muita gente. E a gente não consegue dar atendimento adequado, assim, eu tenho certeza, porque eu já fiz essa conta no serviço que eu trabalho, que é uma das referências dentro de São Paulo, e que a gente quase se matou quando a gente chegou em 2.500 pacientes em segmento, entendeu? Ou seja, eu não consigo imaginar onde todos esses demais pacientes estão sendo acompanhados, entendeu? São pacientes que precisariam de um atendimento especializado, não estou falando nem só no neurologista para tratar as crises, mas um atendimento especializado. Então, só para vocês entenderem o tamanho do que a Regina chamou de gap, né, que é essa incapacidade do sistema de absorver e de tratar. Então, a gente precisa que vocês ajudem a gente a reivindicar essas coisas, não aceitar o não tem médico. Não tem médico na unidade mais perto da minha casa que possa me acompanhar e fazer a prescrição. Aí não tem o médico. Pede ajuda, vamos atrás, né? Então, não tem receita, não tem... Pra... Esse é o começo de toda essa cascata. E aí, quando tem o médico, ele está sobrecarregado, porque não tem muito médico atendendo. Então, não sei se você entende, vira todo um problema e toda uma dificuldade de conseguir dar acesso. Acho que a gente tem que melhorar muito, assim, a palavra é que tem que melhorar. E isso começa pela informação, né? E eu acho que é muito legal e tenho que elogiar muito o trabalho de vocês dois e da associação no sentido de levar informação de qualidade e informação confiável, principalmente para as pessoas, porque hoje em dia o que mais tem na internet é fake news, enfim, coisa assim, e é muito importante ter uma referência de uma fonte de informações que seja segura, né? Que seja, enfim, uma associação de fato séria e que trabalha com essa parte de informar as pessoas sobre os tratamentos, sobre os direitos delas. Eu acho que essa parte da informação também é muito importante, porque às vezes é isso que falta só para a pessoa. A partir do momento que a pessoa tem a informação, ela consegue ir atrás, consegue, enfim, melhorar bastante a situação dela, a qualidade de vida dela, né? Que é o objetivo de todo o tratamento da epilepsia, é trazer uma qualidade de vida para aquela pessoa. Eu complementaria o que vocês estão falando, que é tudo muito real, muito verdadeiro, mas acho que a gente tem que contemplar também as contradições, né, que tem no sistema, né? Então, assim, eu vejo que há muitas pessoas que lutam, mas há uma dificuldade na epilepsia, é uma coisa que está se aquecendo agora, na minha maneira de ver, das pessoas se mostrarem, né, delas realmente saírem da toca, porque... E mesmo assim, muitos comentários do pessoal aqui do lado falando de preconceito, né? Muitos. Não, então, mas é uma dificuldade aprendida, né? Porque por que é que as pessoas começam a se esconder? As crianças, elas estão prontas para ir para a vida, mas desde pequenininho eles começam a aprender, né? Ou desde que começam a ter as crises, de que assim, as crises elas são nocivas, elas trazem perdas, e então é melhor, muitas vezes, eu me ocultar do que sair perdendo. Né? Às vezes é melhor eu nem lutar, eu nem ganhar, porque eu vou perder de toda forma, porque a crise não envia
muitas vezes, informação de que vai chegar, né? A gente não sabe quando ela vem. Então, assim, eu penso que as pessoas sabem muito bem das dificuldades que elas têm. O que fica difícil é se organizar na medida em que tem esse espectro tão grande, né? Tem a questão no nosso país da desinformação, a gente sabe que a população mais pobre tem mais epilepsia, né? E, assim, tem muitas faltas em torno, porque, assim, ter uma pessoa com epilepsia numa família que não tem muitos recursos é algo devastador, porque vai ter que realmente se deparar com muito mais ações, muito mais procura, etc. Então, assim, e tem muito menos recurso para oferecer o apoio para aquela pessoa, né? Então afeta muito a estrutura familiar, né? Então, assim, eu penso que essas informações, esse trabalho que a associação se propõe e que as outras associações de epilepsia também fazem, assim, tentar uniformizar os conceitos, tentar dar disseminar o que é correto para que as pessoas se amparem desse conhecimento para poder reivindicar, né? Porque, na verdade, as instituições têm que se mobilizar, como o doutor Lécio está dizendo. Nós recebemos pessoas com epilepsia de difícil controle, onde nós trabalhamos, que é um serviço terciário, né? Alta complexidade, mas nós não podemos abraçar todas as pessoas que têm epilepsia de difícil controle, né? Porque nós estamos lá para atender determinados casos, né? Cirurgia para epilepsia, uma série de coisas. Então, tudo não cabe, senão a gente deixa de ser um serviço de alta complexidade. E assim, falta conter as outras que estão precisando com a rede, mas a rede ainda não tem o número de profissionais, os profissionais ainda não sabem. Muitos mandam para nós, né? Então, eu vejo muitas vezes as pessoas reclamando de que a associação ainda não ajudou, né? De que as associações de epilepsia também... Então, assim como nós fazemos a nossa luta e as pessoas também fazem, nós temos que casar isso, né? Que as pessoas consigam ficar mais fortes, se mostrarem mais as questões e se nutrirem mais das informações para reivindicar. Porque fazendo isso, elas estão potencializando as nossas frentes de luta, né? Para a gente é um prazer falar de epilepsia, por exemplo, nas escolas. E é muito difícil a gente entrar nas escolas. A gente bate na porta, a escola fala, nós temos muitas outras doenças como prioridade. Né? Nós vamos até os secretários, nós vamos até as autoridades, mas tem sempre muitas prioridades. Então, o que vai fazer com que a epilepsia seja uma prioridade, que, aliás, em 2015, a Organização Mundial de Saúde coloca a epilepsia como prioridade, né, em Genebra, e que isso ainda não aconteceu, o que vai fazer com que aconteça é a força das pessoas, aliada aos profissionais, aliada às associações. É por aí que a gente vai tentando suprir esses grandes buracos, né? E, com certeza, estou vendo aqui tantas questões aí falando sobre preconceito e estigma. A gente só muda preconceito e estigma quando a gente dá as devidas informações e quando a gente começa a parar de ter vergonha, né? Porque a sociedade, sim, é intolerante, ela rejeita, ela não gosta do feio, do confuso. Uma crise espelha e revela uma coisa muito humana, né? Que, assim, primitiva, que qualquer um de nós pode ter, mas os muito civilizados não gostam, não se agradam. Né? Eu já vi médicos falando, o que nós vamos fazer com as pessoas caindo por aqui? Então, assim, enfim, nós não podemos nos calarmos com essas posturas. Nós temos que realmente nos unir e, por vias de fato, lutar contra o preconceito. Né? Não só através da informação, mas também com força, com postura, com coragem. Dar aquele passo além, unidos, né? Nem tenho que acrescentar do que você falou, Regina, maravilhoso. Está sendo elogiada aqui nos comentários, acho que disse tudo, é isso mesmo. É uma luta que, sendo feita em conjunto, criando essa comunidade de pessoas que sofrem com essa mesma coisa e que se identificam e que auxiliam umas às outras e disseminando informação, divulgando, enfim, o que realmente é epilepsia e levando essas pessoas para o mercado de trabalho. A associação comentou aqui que eles estão criando um programa para alocar essas pessoas no mercado de trabalho, então que vão até a associação, muito legal esse tipo de iniciativa, e é por esse caminho mesmo. Agora, quem nos ensina, né, sobre isso, doutor Lécio, são eles, né? Sim. É a garra deles, assim, tudo que eles nos trazem no dia a dia, na nossa mesa,
na nossa interação, é uma riqueza de pessoas que lutam, e são pessoas valorosas, né? Mas que ainda não encontraram o mínimo recurso necessário, muitas vezes, para virar essa página, né? Mas alguns sim. E eu acho que a gente precisa aí amealhar as forças para fazer essa virada, né? Mas nós temos seguido um caminho, né? Eu acho que as pessoas têm se juntado nos grupos, as redes sociais ajudaram muito, mas a questão dos direitos, voltando para eles, ainda requer muita atenção, Tem um caminho tanto na longo aí para escola, caminhar, né? tanto na escola, quanto na previdência social, né? Quanto no contexto da saúde, da medicação. Eu acho que tem muita luta e a gente não vai parar, não. A gente está aqui junto. Com certeza. Acho que é isso, né? Senão a gente vai até amanhã. Acho que é agradecer a todos que assistiram, que participaram. Não dá para responder todas as perguntas, desculpa, a gente gostaria de responder uma a uma. Algumas são coisas muito específicas também, aí, desculpe, mas é complicado até. Eu vi algumas, até uma coisa meio médica, que isso é conversar com o médico, tem que ser caso a caso. Não dá para, algumas vezes, responder de forma genérica. Por mais que a gente gostaria de ajudar, às vezes, nessa tentativa de ajudar, você responde uma coisa que até faz um desserviço, né? Você não conhece o contexto inteiro. Mas obrigado para a Amanda, para a Regina e para todos da BE. Obrigado para todos que assistiram. Pessoal, obrigada pelos muitos comentários aí. Que bom que vocês gostaram, aproveitaram a nossa conversa. E, gente, eu queria lembrar... Acaba, Alessio, depois eu falo. Não, eu ia convocar, né, Regina? Acho que a coisa que você colocou, assim, é fechar assim, a gente gostaria de convocar vocês para se aliar e participar efetivamente da Associação dos Pacientes. Ela está aí para vocês, não é para a gente. Assim, a ideia é que a gente consiga fazer coisas melhores. Né? Para fazer coisas melhores e para conseguir mais, você precisa de peso. Peso requer pessoas por trás endossando essa associação e apoiando e se juntando ao movimento. Se vocês endossarem, se vocês fizerem peso, talvez a gente consiga brigar pelas coisas que vocês enxergam que a gente gostaria que fizesse. Não adianta só pedir, tem que dar corpo para a gente conseguir fazer isso tudo, né? Acho que a Regina está mais com isso. Eu gostaria de lembrar que tem muitas aulas preciosas no nosso Facebook, gente. Busquem, tem tratamento epilepsia, cirurgia epilepsia, SUDEP epilepsia, tem tudo que vocês quiserem. Aulas, assim, de profissionais, doutor Lécio já falou, tem profissionais renomados, que têm muita experiência, que trabalham com amor pela causa, e a gente está muito preocupado em uniformizar conceitos, que é isso que vai nos dar força para debater, para fazer processos, porque a gente precisa que vocês tenham conhecimento, né? Para juntar mais pessoas e para a gente não abaixar a cabeça. Não é sair brigando, né? Mas, assim, com dignidade, com integridade. Saber o que é a doença, saber o que eu preciso e o que nós precisamos, né? Nós, pessoas com epilepsia, famílias de pessoas com epilepsia. É assim que as grandes associações, como a HIV, por exemplo, conquistaram o que conquistaram. Nós estamos nessa meta, juntos. Obrigada também, um prazer. São dois profissionais, né? O doutor Lécio, muito querido. Fico muito feliz ele estar na associação com a gente, uma pessoa humana, um excelente médico. A Amanda está chegando também com todo amor. E acho que a Associação Brasileira de Epilepsia é muito amor, né? A Alice, nossa presidente, a Fernanda, que está tanto ajudando. A gente gosta mesmo do que faz e a gente tem muita esperança, né? Só tenho a agradecer vocês por esse convite, por esse bate-papo maravilhoso. Muito obrigada mesmo, adorei essa oportunidade e contem comigo sempre. Estou sempre por aqui para tirar dúvidas dessa parte de direito, assim, a parte jurídica. É um prazer enorme e um prazer te conhecer também, estar te vendo agora, vendo seu rosto, tal, de prazer, Regina. Muito obrigada aos dois e à associação pelo convite. Vocês são maravilhosos. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, gente. Boa noite. Bom descanso para vocês.